gente volta a falar sobre essa operação da Draco que prendeu 11 suspeitos de assaltos a bancos na região de Campina Grande e teve prisão também aqui na capital. Alô, David Martins, prioridade para você, meu irmãozinho. João, esse é o saldo até o momento. 11 pessoas presas e um morto. Esse é o saldo da operação até agora. Lembrando que a operação ainda está em andamento lá em Campina Grande. Aqui em João Pessoa, os alvos já foram localizados e presos. Essas pessoas que são investigadas em um assalto que aconteceu no dia 17 de junho deste ano, em um banco lá em Campina Grande, no centro da cidade. Foi uma correria danada e, inclusive, à época, um vigilante do carro forte, um trabalhador do carro forte, ele acabou morrendo. Então, desses alvos, 2 estavam aqui em João Pessoa. Um foi preso em Gramame e outro foi preso no bairro Mangabeira. Deixa eu falar sobre essas pessoas que foram presas aqui. Vou falar primeiro do que foi preso em Gramame. Esse que foi preso em Gramame, ele se chama Jamison. Jamison teve um papel importante naquele dia. Segundo a polícia, o Jamison foi quem conseguiu os veículos para poder acontecer a fuga. Eles conseguiram os carros, ele foi o responsável pela logística, vamos dizer assim. Ele estava com os veículos próximo ao local do assalto e quando houve a investida à agência bancária e ao carro forte, os bandidos foram até o carro onde o Gemerson estava, um dos carros onde o Gemerson estava, e foi o Gemerson que saiu dirigindo o carro, dando fuga para parte dos criminosos que estavam naquela ação. Então o Gemerson teve esse papel, o Gemerson que foi preso em Gramame, aqui em João Pessoa. Já o outro que foi preso em Mangabeira, esse que foi preso em Mangabeira se chama Jefferson. Jefferson, segundo a polícia, ele foi um dos que atirou contra a agência bancária, atirou contra os vigilantes, ele foi um dos que efetivamente participou do assalto. Foi quem desceu do carro, foi olhar, trocou tiros com o pessoal, atirou para cima, aterrorizou as pessoas lá no meio da rua. Segundo a Polícia Civil, Jefferson teve essa participação. E o PM que foi preso lá em Campina Grande, o PM está ligado ao Jamison, aqui em João Pessoa. Segundo a investigação, o Jamison, depois que deu fuga para os comparsas do grupo lá criminoso, da quadrilha, a organização criminosa, o Jamison levou um dos carros para a casa desse policial militar que escondeu o carro lá. E a polícia afirma que o policial militar sabia que tinha sido o carro utilizado no assalto, mas eles não sabem, eles não confirmaram, pelo menos até agora para a imprensa, se o policial tem um envolvimento mais aprofundado na ação criminosa que aconteceu lá. Aqui vai saindo aqui um dos presos, vai ser levado agora para fazer exame de corpo de delito, aqui os 2 presos, o Jamison e também o Jefferson, que estão saindo agora para fazer exame exatamente na hora da nossa entrada aqui ao vivo no Correio Manhã. Então essa aí é a imagem que você acompanha agora ao vivo. Os presos saindo vão agora para o IPC fazer exame de corpo de delito, é um procedimento padrão e depois serão encaminhados para a carceragem da cidade da Polícia Civil e em seguida seguem para audiência de custódia. Ação muito bacana da Draco, que está sendo realizada lá em Campina Grande e também aqui em João Pessoa. Agora os presos seguem para o IPC, Instituto de Polícia Científica, onde irão passar por exames. Aí esse trabalho que é realizado com o pessoal da Draco, que agora segue para o IML. Então, voltando aqui para a dinâmica do assalto, João. O Jamison, ele, depois do assalto, ele pegou um desses carros que foi utilizado para dar fuga aos criminosos e escondeu na casa do PM. Então, o PM, segundo a Polícia Civil, tem envolvimento com o assalto, mas eles não sabem até onde. Foi só a questão de guardar o carro, foi só a questão de dar esse apoio para esconder o veículo. Isso a polícia ainda não falou. Deve acontecer uma coletiva ainda hoje, lá em Campina Grande, para esclarecer o envolvimento desse policial militar. E o que foi morto lá em Campina Grande durante o confronto nessa operação hoje de manhã, ele é conhecido como Gordão. E segundo a Polícia Civil, estou me baseando aqui em informações que eu colhi com a Polícia Civil,
O Gordão foi o responsável por efetuar o tiro que tirou a vida do vigilante, que tirou a vida do trabalhador. Estava chegando lá com o carro forte, chegou a ser socorrido, mas infelizmente morreu. Então o Gordão seria uma pessoa extremamente violenta e que inclusive hoje de manhã reagiu contra os policiais civis da Draco que chegaram lá para dar cumprimento a esse mandado de prisão e por isso o Gordão acabou morrendo. O Gordão chegou a ser socorrido também hoje de manhã. Os próprios policiais levaram ele para o hospital de emergência e trauma de Campina Grande, mas ele não resistiu e acabou morrendo. Então, por hora, o saldo é esse, João. 11 pessoas presas, inclusive esse policial militar, 2 presos aqui em João Pessoa, que estão dentro desse número aí de 11, e um morto que é o Gordão, que seria o homem que matou o vigilante durante esse assalto lá em Campina Grande. Operação Alavantu, que faz referência a um passo tradicional das quadrilhas juninas. Como a operação acontece lá em Campina Grande, o nome da operação foi batizado dessa forma, Alavantu. Eu volto com vocês. São criminosos, viu, Martins, de alta periculosidade, que vão para cima para assaltar banco, para assaltar carro forte, empresas de crédito também. Obrigado, Martins. Eles vão para matar ou para morrer. Ó o Martins contando aqui que em uma das ações acabou matando uma pessoa. E agora o cara, na ação da polícia, preferiu o quê do que se entregar? Preferiu, ir direto para o cemitério. A operação continua, né? A gente ainda atualiza na edição de hoje, claro, mais detalhes dessa operação.